tarde a todos os presentes. Vamos começar a nossa aula de número 4 do curso de Matemática 1, turma de dependência, alunos de diversos cursos técnicos aqui presentes. E o tema da aula de hoje será conjuntos numéricos. Inclusive, a prova que eu coloquei hoje no Teams, acabou de ser colocada, a prova está disponibilizada para vocês começarem a fazer e entregar daqui a uma semana, conforme eu falei na aula e conforme está no planejamento, que é um documento que está no Teams, né, colocado também, disponível para vocês. Conforme está previsto, nessa prova P1, vai cair 2 assuntos, conjuntos e conjuntos numéricos. Então, a gente começa conjuntos numéricos hoje, tá? A gente vê conjuntos numéricos hoje e vê conjuntos numéricos na próxima terça-feira, tá? Essas 2 aulas serão de conjuntos numéricos, que é a prova que vocês têm que entregar na próxima quinta-feira, daqui a uma semana. Lembrando que na prova, o enunciado depende de N, onde N é o número da chamada. O número da chamada para a minha disciplina. Vocês querem que eu diga qual é o número de chamada de cada um de vocês? Sim, por favor. Sim. Tá. Então, vou fazer isso agora. Eu já vou compartilhar e vou mostrar que de onde eu vou trazer essa informação, vocês também têm acesso à mesma informação, que é no Swap, tá certo? Tá aqui, pessoal, o Swap, ó. Então, vamos lá. Ana Beatriz está presente na aula, tá? Não tá? Ana Beatriz? Se falar no microfone, facilita, que eu estou sem ver o chat agora, Ana. Ana Beatriz está presente? É número 1, Ana Beatriz. Estou, número 2. professor. Que bom. Número 2, Ana Lídia. Eu acho que não está presente. Número 3 é Camille Fernandes, não está presente. Número 4 é Davi Peixoto, também não está presente. Franci Emerson já assistiu uma aula, mas não está hoje, não é isso? Deixa eu ver se Franci Emerson chegou. Acho que não. Então, o Franci Emerson é o número 5. Agora vai estar gravado, né? Então, a pessoa pode até ver depois. Islaiane é o número 6. O Odson é o número 7. O Odson é o número 7. Juliana, número 8. Maria Amanda, número 9. Maria Cecília, que está presente na aula, não está, Cecília? Sim. Cecília. Maria Cecília é o número 11. Cecília, acho que está na aula, eu estou enganado. Não, tá sim. Ou pelo menos o registro aqui está. Cecília, número 11. Kailane, também presente na aula, número 12, tá, Kailane? Número 12. Tá certo. Maria Raniele, 13, não está na aula, eu acho. Maria Vitória Medeiros, 14, não está na aula. Pedro Ian, número 15. Roberto Araújo, número 16. Ok, Roberto? Viu seu número? Ok, 16, né? 16, exatamente. Rian Yuka, 17. Samara, 18. Thaís Emanuele, 19. Thaís, que está presente na aula, né, Thaís? Número 20. Vanessa Ciríaco, 21. Wallace Rian, 22. E o Iliane, também presente na aula, número 23. E as 3 alunas de elétrica que não estão nessa turma,
vocês continuam naquele mesmo diário do primeiro ano, tá certo? Ok? Acho que das 3 de eletro só está presente Francisca Vitória, não é? Ou mais alguém chegou? Ó, Samara chegou também na aula, tá? Samara, viu seu número, Samara? Sim, professor, número 18. Beleza. Então, ó, as 3 de eletro, eu sugiro então pegar os números seguintes ao Iliane. O Iliane é 23, então por ordem alfabética, acho que é Emanuele, 24, Alessandra, 25 e Vitória, Francisca Vitória, 26. Pode ser, Vitória? Pode sim, professor. Tá, então vou pegar os 3 números seguintes ao último número. Por que você não está aqui? Porque você está no outro diário, tá? Tudo bem? Tá certo. Eu vou continuar a botar as notas naquele diário lá que você já tem as notas. Não sei se você já olhou, Vitória, mas as notas do terceiro e do quarto mês já estão colocadas lá. Você chegou a ver, Vitória? Vi sim, professor. Já estão lá no SWAP, naquela turma que você começou, né, no módulo 2, né? Você ficará o módulo 2, vocês ficarão o módulo 2 e o módulo 3. Enquanto os demais, os outros 22, ficarão no módulo 3 e no módulo 4. Então, tirada a dúvida em relação ao número da chamada? Beleza? Professor, Oi. Você não está, né, na turma, Maria Alice? É isso? Uhum. Você já entrou em contato com Francine? Ou não? Não, eu acho que... Não, eu não consegui o número dela, não. Você tem que fazer isso. Se você não resolver esse problema, você não fará a disciplina. Então, esse problema precisa ser resolvido. Mas, enquanto isso, você não deixe de assistir a aula. E seu número pode ser o 27, Maria Alice. Na sequência, aqui? Pode. Pronto. Então, seu número é 27. Mas é legal você ter falado que o mais importante, na verdade, na minha opinião, é você assistir às aulas. É o que você está fazendo. Agora, procure resolver isso aí o quanto antes. Você está fazendo que série, Maria Alice, agora? Segundo, terceiro? O terceiro. Terceiro. Você é de ADM ou de Info? Tem dúvida. ADM. De ADM. Então, entre em contato com a secretaria, se Francina não tiver, o funcionário que estiver trabalhando na secretaria, e peça a sua inclusão, tá? Todo mundo que deve matemática 1 e está no segundo ano, no terceiro e no quarto ano, deveria estar fazendo essa disciplina. Só que os do quarto ano, que tem urgência de término, né, foram colocadas em outra turma com o Rodrigo. Essa turma tem 8 pessoas, se eu não estiver enganado, tá certo? Mas você do terceiro ano tá certo. Tem que estar aqui comigo mesmo, viu? Então, entre em contato com o Francine, que você tem que estar aqui nessa turma. Tudo bem? Agora eu tô vendo o chat dizendo que Cecília tentou responder, mas o microfone não funcionou, segundo ela. Ok, Cecília, tá? Está comunicado. Pessoal, e agora? Dos vídeos que eu passei, da apostila de conjuntos numéricos e de conjuntos, eu gostaria agora de saber se alguém andou estudando alguma coisa, se alguém gerou dúvidas, se alguém tem algo a perguntar aqui pra gente. Porque sempre a nossa aula vai ser muito mais interessante se vocês já partirem de vocês as perguntas. Tá abrindo aqui a minha mesa, tá bom? Enquanto abre, eu já começo a aguardar perguntas de vocês, comentários de vocês. Professor, eu vi o vídeo tal e estou com dúvida aqui nessa parte ou nesse conceito. Professor, eu li a apostila e não entendi tal conceito da apostila, ou tal texto. Ou tentei fazer essa questão da apostila, professor, e não consegui. É isso que eu espero de vocês. Vocês têm que tomar iniciativa do processo. Se não tomarem iniciativa do processo, vocês sabem o que deve acontecer. Né? Então, espero que vocês se movimentem. Espero que vocês se movimentem e corram atrás. A minha mesa está abrindo. Pronto.
Pronto, abriu. Deixa eu botar aqui o título. Aula 4. E lá vamos nós para a nossa... Espera aí que minha mesa está desconectada. Deixa eu conectar. Eu teria agora há pouco sem querer. Pronto, parece que agora vai. Isso. Não existe nenhuma pergunta aí por parte de vocês, pessoal? Nenhumazinha? Professor, o senhor Oi. poderia fazer alguns exemplos, né, de conjuntos, tipo contém, está contido, aquele lá sobre a união dos conjuntos que tem mais de três E tem três conjuntos. conjuntos, Não? é o Certo. que eu tenho mais dificuldade, assim, um pouco. E vai cair na prova, eu acho. Tá, mas qual é a sua pergunta? Eu não tenho muita dificuldade, assim, de entender o conceito. O conceito eu sei, só que às vezes eu me confundo no contido e está contido. Então, se você se confunde, é porque você tem problema de conceito. Não, é só explicar. Não, esse sinal aqui, o que é? Esse sinal. Não é esse aqui? Uhum. E esse outro, o que é? Não tem. Contém. Qual é a diferença do está contido para o contém? RN e Brasil, esses dois conjuntos. Qual é a relação que existe entre eles? RN está contido no Brasil e o Brasil Pronto, contém exatamente. Agora, se eu mudar o sujeito da frase e botar Brasil e RN, o que é que eu uso agora? contém. Então, qual é a diferença do está contido para o contém? Então, isso é uma pergunta teórica agora. Qual é a diferença conceitual do está contido para o contém? A diferença? É. Porque o RN ele está contido no Brasil, porque ele é menor. E o Brasil contém RN porque ele é maior. Pronto, essa é a ideia básica. O menor está contido no maior e o maior contém o menor. Então, essa é a diferença. A negação dessas frases, quais são? O não está contido, não é isso? E o não contém, não é isso? Quando ou está contido ou não está contido. Ou contém ou não contém. Então, tudo, na matemática, quando a gente botar um tracinho cruzando o símbolo, está negando esse símbolo. Sempre esse padrão aqui. Esses 4 sinais, você deve usar toda vez que tiver relação entre quê? Entre conjunto e conjunto. Que é diferente de quando você usar o quê? Qual é o outro sinais que a gente tem para usar também? Outros dois. Quais são? Pertence e não pertence. E quando é que você usa esses símbolos agora? Elemento e conjunto. Pronto. Então, essa é uma questão conceitual. Agora, claro que pode ter um problema que você tenha dúvida, né? E você só vai conseguir tirar essa dúvida se você fizer exercícios. Então, o que eu sugiro é que você faça, de preferência, Kailane, ou os que eu vou falar agora, todos os exercícios da apostila. Que tal? É possível ou não? Dá para tentar ou não? Tá. Então, aí, se você faz esse exercício e tem várias dúvidas e comete vários erros, o que é que você deve fazer na aula seguinte aqui pra gente? Trazer o quê? Adivinha? Exemplos.
suas dúvidas, aquelas questões justamente que você não conseguiu. Então, a aula vai ser muito útil, vai ser muito legal para você, se você conseguir fazer isso. E Kailane, não precisa nem esperar a próxima aula, você pode mandar essa dúvida sua pelo Zap, viu? Tá certo? Professor, tentei fazer questão tal e não consegui. Posso tirar aqui a dúvida? Pode, mande e eu vou responder pelo Zap. Tudo bem? Ok, Kailane? Kailane? Tá me ouvindo? Ok. Foi Kailane que perguntou, não foi? Ou eu tô errado? Ou eu tô trocando de aluno? Na real, não foi eu. Foi Acho quem? que foi Diana, eu acho. Não sei. Então, desculpa, foi mal. Eu não estava vendo essa tela aqui das pessoas, isso foi só pela voz, desculpe a confusão. Tá? Foi o Iliane? Foi. Então, Iliane, faça os exercícios e mande as suas dúvidas. De preferência, o máximo que você puder fazer. Agora, nesse momento, você tem os exercícios da prova. Então, na verdade, isso já devia ter sido começado antes. Agora, o que eu estou falando agora vale para tudo que vem daqui em diante. Faça os exercícios da apostila e traga as suas dúvidas. Essa vai ser a forma mais eficiente, na minha opinião, de estudar. Ok? Ó, Roberto botou aqui o e-mail da Secretaria Acadêmica para Alice. Você viu, Alice? No chat? Vi. Agora o Iliane, agora eu estou vendo aqui o que o Iliane escreveu aqui no texto. Iliane, sempre que você falar no microfone, eu vou sempre ouvir. Agora, no chat, horas eu vou estar, na hora que eu estou com essa tela aqui, ó, o Iliane, eu não estou vendo o chat, tá? Então você precisa falar, se você quiser que eu intervenha. Dando exemplos de estar contido, não estar contido, ela quer alguns exemplos. Na apostila tem. E na apostila tem exercícios, né? Que você deveria tentar fazer e tem gabarito na apostila. Então você pode ver se acertou ou não lá no gabarito, né? Professor, mas eu fiz várias questões, tipo, de conta em conta, só que às vezes eu acabo errando, entendeu? Aí eu não sabia onde estava cadê o esses meu erro. exemplos que estão errando? Você tem que trazer para cá, Williane. Ai, O professor. que a gente erra, preste bem atenção, o erro, Williane, é uma excelente forma de aprendizado. Aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente erra, aquilo que a gente não responde, aquilo que a gente deixa em branco, é uma excelente forma que você tem que trazer para cá. Não acha, não? Uhum. A aula 5 não é justamente para isso, não? É. Então, você pode trazer para cá. Aí eu preciso saber que tipo de dúvida você comete, tá? Que tipo de dúvida você tem, e que eu possa esclarecer. Mas a aula de hoje, né, o tema, isso aqui seria conjuntos numéricos. Quais conjuntos numéricos vocês precisam dominar, pessoal? Quem são eles? Naturais. Naturais. Quem são os naturais? Todos os números positivos. Incluindo quem? O zero, né? Uhum. Incluindo zero, todos os números que a gente conhece. Esse conjunto tem quantos elementos? Infinito. Infinitos. Depois, quem é o conjunto seguinte que vem? Inteiros. Inteiros. E quem são os inteiros? Positivos e negativos. Positivos e negativos. Então, todos os naturais estão aqui. Os inteiros. Todos eles. Mas aqui também estão o quê? Todos os negativos. Então, ele é infinito tanto para a direita quanto para a esquerda. E qual é o diagrama de conjuntos que representa a relação entre eles? O que é que eu posso falar a respeito dos naturais e dos inteiros? Usando os sinais que a gente acabou de falar agora.
Os naturais estão contidos nos inteiros? Perfeito, exatamente isso. Ou os inteiros Contém os naturais? contêm os naturais. Perfeito, exatamente isso. Existem 5 subconjuntos famosos dos inteiros. 5 subconjuntos famosos. Quais são eles? Eu posso falar em Z asterisco, em Z+, em Z+ asterisco, em Z-, e em Z- asterisco. E aí, quem são esses? Esse primeiro aqui, Z asterisco. Me ajudem? Esse asterisco serve para quê? Para tirar que número? O 0. O 0. Então, o Z asterisco, ele é igual ao Z, ou seja, os inteiros asteriscos são iguais aos inteiros, menos quem? Menos que elemento? 0. 0. Isso aqui é um conjunto vazio, sim ou não? Que eu acabo de escrever aqui. Não. Não, é um conjunto unitário, cujo único elemento quem é? O 0. O 0. Então, quem seria o Z asterisco? Seria todos os inteiros que eu listei antes, todos eles, tirando o 0. Tá claro, pessoal? Sim ou não? Então, eu posso chamar... Oi? Pode explicar novamente? Se eu posso explicar novamente? Posso. Desse conjunto aqui, eu tirei que elemento, pessoal? Para formar o Z asterisco? O 0. O 0, né, pessoal? Eu só tirei o 0. Então, como é que eu uso? Que português eu uso para ele? Eu falo inteiros não nulos. Tá claro, pessoal? Sim ou não? Concorda? Sim, professor. Essa nova explicação melhorou? Foi suficiente ou ainda não? Para quem pediu para explicar de novo. Melhorou sim, professor. Oi? Melhorou sim, obrigada. Beleza. Quem é agora esse Z+? Esse segundo agora. Esse conjunto agora aqui, quem é, pessoal? Inclui, esse aí inclui o 0? Inclui o 0. Exatamente. Então, isso aqui, na verdade, são o quê? Os próprios o quê? Os naturais. Esse conjunto aqui, ó. Inclui o 0, tá, Roberto? Como você falou, ó. Tá? E como é que eu chamo? Qual é o português que eu uso para ele? Eu chamo o quê? Inteiros o quê? Eu falo inteiros não negativos. Vocês concordam que todos esses números aqui, todos esses, nenhum deles é negativo? Concordam? Sim ou não, galera? Sim. Concordam? Eu preciso que vocês respondam. Sim. Beleza, isso aí. Alguma dúvida nos demais? Posso prosseguir? Ou alguma pergunta a respeito dos demais? Vou para o terceiro agora. Quem vai ser o Z mais asterisco agora, pessoal? Quem é esse conjunto? É só pegar o Z mais e tirar quem do Z mais? Fazer a diferença com quem? Só tirar quem, pessoal? O 0. Que eu também posso chamar de N
asterisco, naturais não nulos. Quem são eles? 1, 2, 3, 4 reticências. Então, qual é a diferença, pessoal, entre os emais e os emais asterisco? Qual é a diferença entre os dois? É a presença de quem? Do zero. Do zero. Os emais têm o zero e o Z mais asterisco não tem o zero. Alguém tem um nome bom para dar para ele? Qual seria o nome bom para dar para ele? Inteiros o quê? Não nulos? Não, mas aí incluiria os negativos. Não é um bom nome? Positivos? Inteiros. Os inteiros não nulos, inclusive, já estão aqui, tá? Ó, eu já usei esse nome, Roberto, aqui antes, ó. Inteiros positivos? Inteiros positivos. Esse é um bom nome. E todo mundo concorda que todos esses números aqui, ó, todos eles são positivos. Daí o nome inteiro positivo ser bastante razoável. Quem seria agora o Z menos, pessoal? E aí? Quem seriam eles? 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ou seja, quem são eles? Me ajudem. Inteiros negativos. Inteiros negativos. Mas não inclui o zero? E o zero. Não. Então você não pode falar inteiros negativos. Aí tem um nome mais adequado. Qual é? Não positivos? Exatamente. Inteiros não positivos. Perfeito. Então, sempre que incluir o zero, eu tenho que usar esse não aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui aconteceu. E para terminar, quem seria o Z menos asterisco? É só tirar o que agora em relação ao anterior? É só tirar quem? O zero. O zero. Qual o nome que eu daria para ele agora? Inteiros o quê? Galera, qual o nome que eu daria para ele? Positivos? Esses números são positivos? Ah, desculpa. Negativos. Inteiros negativos. Isso aí. Mas não tem que desculpar não, Roberto. Tem que errar mesmo e que bom que você está respondendo e errando, porque é errando que a gente aprende. Aí outra coisa básica que vocês precisam é, obviamente, saber fazer as regras de sinais, né? Com os números. Existe uma regra para adição e para subtração. E existe outra regra para quê? Para multiplicação e o quê? Divisão. Menos mais 6 vezes mais 2. Que a gente escreve simplesmente 6 vezes 2. Agora, mais 6 vezes menos 2. Que a gente escreve 6 vezes menos 2. Aqui eu tenho que manter o parênteses, não tem como fugir dele. O terceiro, menos 6 vezes mais 2.
que a gente escreve menos 6 vezes 2. E para terminar, menos 6 vezes menos 2. Que a gente tem que escrever exatamente assim, desse jeito. Agora não dá para retirar nenhum parênteses. Todo mundo domina isso aqui ou não, galera? Vamos ser bem honestos. E aí? Eu não, viu? Eu tenho bastante dificuldade quando tem esses parênteses aí. Pois, Roberto, eu recomendo que você assista com urgência. Que vídeo do Alicerce, pessoal? Quem já viu? O vídeo de número qual? O vídeo 5, tá, Roberto? Ok? O vídeo 5 do Alicerce. Eu botei o link dele no grupo, está no grupo do Zap, não tá, Roberto? Hein, Roberto? Você está no grupo do Zap? Do WhatsApp? Eu tô sim. Pronto, eu botei o link desse vídeo 5, na aula passada. É um vídeo que eu falo de regra de sinais. Então, se você quer aprender isso e ouvindo mais os porquês, assista esse vídeo. Fui claro, Roberto? Tá, ok. Mas eu tenho certeza que não deve ser só o Roberto com dúvida, não. Eu acho que tem mais gente, mas que bom que o Roberto está tendo coragem de dizer que não sabe. Porque o primeiro passo, Roberto, para a gente aprender alguma coisa é dizer eu não sei. O segundo passo é tomar uma decisão. É dizer eu quero aprender. E aí o terceiro passo é começar o processo de aprendizado. E eu estou sugerindo um caminho, Roberto, que é assistindo um vídeo. Mas vamos lá, alguém saberia explicar como é que é a regra de sinais aqui para adição e para subtração, pessoal? Como funciona essa regra? Me ajudem? Quando os sinais forem iguais, que é o caso do primeiro e do último aqui, o que acontece? Me ajudem? O máximo que pode acontecer é vocês errarem. Você deve usar aqui a operação, na verdade, aqui. Quanto é mais 6 com mais 2, pessoal? Qual é o resultado? 8. Mais 8 ou simplesmente 8, né? Toda vez que eu não botar sinal nenhum, eu tô pensando que o número é positivo. 8. E por que você, então, você fez que operação matemática entre o 6 e o 2 para chegar nesse número 8? Na verdade? Adição. Você fez adição. Então, você deve adicionar. E aqui, quanto é menos 6 com menos 2? Mais 4. Oi? 4. Não. Por que não? 4, não? Porque não é. Aí tá falando igual questão, professor. Eu estou falando de menos 6 com menos 2. Ah, tá. É o menos Eu estou 8. aqui na última, ó. Eu botei uma seta aqui, É ó. porque Ó. a gente estava na segunda questão. É 8. A resposta é 8, pessoal? Menos Menos 8. 8. A resposta é menos 8. Que operação foi usada também nesse caso? Adição. Também adicionamos o 6 com 2. O 6 com 2 também foi adicionado. Então, você, na verdade, usou adição na primeira e na última. Agora, você conservou o sinal, não foi? Mais com mais, Do ficou o quê? maior. Não, aqui não foi maior. Você conservou o sinal, o sinal era igual. Não, é. Mas, por Não, exemplo, igual. na terceira questão, vai ficar o. Eu não estou na sinal do número terceira. maior. Eu não estou na terceira. Eu estou na primeira e na quarta. Vamos com calma. Então, quando os sinais são iguais, que é o caso da primeira e da quarta, o que é que você faz? Você usa o quê? A adição e conserva o sinal. Estou certo ou estou errado? Não é isso não? Sim. Menos com menos eu conservei o menos. Mais com mais eu conservei o mais. Não foi isso não? Agora vamos para a segunda e para a terceira. Se os sinais forem diferentes.
vai Todo- somar os dois e prevalece o sinal do maior. Não, não é soma. Não é soma. Discordo de você. É o quê, pessoal? Alguém está falando, mas eu não estou ouvindo. Hein, galera? Quanto é que dá mais 6 com menos 2? Qual é a resposta? 4. Mais Subtração. 4. Mais 4. Mais 4. Se falar 4, tá certo também. E quanto é menos 6 com mais 2? Menos 4. Menos 4. Então, qual é a regra que eu posso escrever aqui para sinais diferentes? Que operação eu devo usar agora? Com o número 6 e o número 2 chegar em 4, eu usei, na verdade, que operação, na verdade? Usei subtração, não foi? Usei subtração. Agora, o resultado que ficou, quem foi? Por que aqui ficou mais e por que aqui ficou menos? Por causa do número maior. O sinal dele. Exatamente. Então, a gente fala que preserva o sinal do maior. Preserva o sinal do maior. Como o maior aqui era o positivo, então ficou um resultado positivo. Como aqui o maior era o negativo, maior, pelo menos em módulo, né? O resultado é o negativo. Aí a gente cria aqui uma brincadeira para você lembrar e não errar. Mais é dinheiro no bolso, não é isso? E menos, o que é? Qual é o contrário de dinheiro no bolso? Qual é o contrário, pessoal? Não é a dívida? Sim ou não? Estão ouvindo? Pessoal, estão me ouvindo? Sim ou não? Sim. Então, por exemplo, como é que eu leria esse primeiro exemplo à luz dessa metáfora, dessa comparação? Mais 6 com mais 2. Eu tenho o quê? Eu tenho 6 num bolso e tenho 2 no outro bolso. Qual é a minha situação, então? Dinheiro no bolso. R$8 de dinheiro no bolso, exatamente. Então, 8 de dinheiro no bolso. Alguém poderia ler o segundo exemplo à luz dessa minha comparação? Vamos lá? Eu tenho quanto aqui agora no segundo exemplo? Quanto no bolso? Quanto no bolso, pessoal? R$6. 6 no bolso. E quanto de dívida? R$2. De dívida. Se eu tenho 6 no bolso e tenho 2 de dívida, qual é a minha situação, pessoal? Eu vou pagar a minha dívida e ainda vai sobrar quanto no bolso? Vai R$4. sobrar 4. Terceiro caso, alguém poderia falar usando português? Aqui eu tenho quanto aqui? E aí, galera, quanto aqui? Eu tenho? 6 de dívida. Eu estou devendo 6 ali na padaria. E tenho quanto no bolso? 2. Qual é a minha situação no final? Continua devendo 4. Você vai usar todo o seu dinheiro do bolso, mas ainda vai continuar devendo 4. Exatamente isso. E para terminar, o último exemplo. Aqui eu tenho o quê? Uma dívida de 6 Na padaria e na farmácia. Uma dívida de quanto? e 2. De 2. Qual é a minha situação? Tô R$8 lascado, não é de isso? dívida. Estou devendo 8, né? E olha aqui, então, de fato, as dívidas se somam, ó. Por isso que eu fiz adição. Aqui, os dinheiros no bolso se somam, por isso que eu fiz adição. Já no segundo e no terceiro, que eu aqui pintei de vermelho, eu fiz na prática uma subtração, porque parte do dinheiro que eu tenho no bolso, eu vou cancelar a dívida, mas vai sobrar ou dívida ou dinheiro no bolso, conforme, e ganha quem for maior. Se maior for a dívida, como é o caso da terceira linha, do terceiro exemplo, sobra dívida. Se o maior for o dinheiro no bolso, sobra dinheiro no bolso. Fui claro, pessoal? Roberto, ajudou alguma coisa ou não? Ou você já sabia disso que eu falei? Não, ajudou bastante, viu?
Tá? Essa analogia. Mas, Roberto, essa analogia só pode usar para adição e subtração. Não pode usar agora para a direita aqui não, para multiplicação e divisão não. A regra da divisão é mais simples. Se os sinais forem iguais na multiplicação e na divisão, qual vai ser o resultado? Quanto é mais 6 vezes mais 2, pessoal? Pessoal, quanto é mais 6 vezes mais 2? 12. 12. Mais 12, que eu posso falar simplesmente só 12. E quanto é menos 6 vezes menos 2? Aguardando vocês. Menos 12? Não, aqui dá mais 12 também. Por quê? Porque quando os sinais são iguais, sempre dá resultado positivo. Aqui os sinais não são iguais, menos e menos não são sinais iguais, Roberto? Sim, agora fica um pouco estranho porque é menos e um tem menos, o outro também tem menos e dá positivo. É estranho. Se você assistir ao vídeo 5, você vai ver a explicação para isso. Eu vou falar alguma coisa hoje, tá? Mas o vídeo 5 vai explicar melhor, tá bom, Roberto? Tá bom. E se os sinais forem diferentes? O que é que vai acontecer? Que é o caso do segundo e do terceiro exemplo. É o caso desse exemplo aqui, o segundo, desse segundo e desse terceiro, pessoal. Quanto é que vai dar? Quanto é que dá mais 6 vezes menos 2? Sempre dá negativo, pessoal. Então, sinais diferentes sempre dá o quê? Resultados negativos. Exatamente. Agora eu vou dar uma brincadeira agora. A justificativa melhor tá no vídeo. Eu não vou explicar agora não. Agora eu vou dar uma brincadeira para ajudar a chegar a isso mais rápido, que é a seguinte. A gente brinca que diz que mais é amigo. E menos, qual é o contrário de amigo? Inimigo. Inimigo. Então, a brincadeira aqui é o seguinte. Primeiro exemplo, mais com mais. Eu falo, o amigo do meu amigo. O que é que ele é? Meu amigo. Meu amigo, por isso que deu mais. Como é que eu leria agora o segundo exemplo? O amigo de quem? Do inimigo. O amigo do meu inimigo. O que é que ele é? O amigo do meu inimigo. Meu inimigo. Seu inimigo, por isso que dá menos. Terceiro caso. Como é que eu leria agora? O inimigo de quem? Do meu amigo. O que é o inimigo do meu amigo? Acaba sendo o meu o quê? Inimigo. Inimigo. E aí a brincadeira, Roberto. O inimigo do meu inimigo acaba sendo o meu o quê, Roberto? Amigo? Não é não? É. É. Tá? É essa justificativa que a negação duas vezes vira uma afirmação, tá bom? O argumento que eu gosto mais, Roberto, que está no vídeo, é o seguinte. Eu tenho os números positivos aqui na reta, né? E os números negativos à esquerda e os positivos à direita. Não é essa a nossa convenção, Roberto? Não é isso? Sim. Quando eu tenho um número aqui, João, um número chamado João está aqui no lado direito, ele é positivo. Você pega João, esse número aqui, e você multiplica por um número positivo, ele permanece do mesmo lado. E se você multiplica por um número negativo, ele troca de lado. Então, a ideia que eu acho bem razoável, na reta real,
toda vez que você multiplica alguém, não interessa quem é, tá bom? Você multiplica por um positivo, ele fica do mesmo lado. Mantém o lado. Agora, se você multiplica por um negativo, não interessa qual era o número inicial, mas você vai multiplicar por alguém negativo. O que vai acontecer com esse alguém inicial? Ele vai o quê? Trocar. Vai trocar o lado. Então, se o João for o número 6, e eu multiplicar 6 pelo número menos 2, o que acontece com o João? Vai para onde? Vai para o lado esquerdo, né? João não está no lado direito? Sim ou não? Então a resposta vai dar onde? Obrigatoriamente. Do lado contrário. Por quê? Porque multiplicar por negativo provoca troca de lado. Já se eu pegar o mesmo João e multiplicar por 2, o que acontece com o João? Ele permanece onde? João está lá no lado direito e permanece onde? No lado direito. Exatamente. Então ele mantém o lado. Então se você multiplicar por um negativo, você troca. Se você multiplicar por um positivo, você mantém. Isso não interessa se João está aqui ou se João está aqui. Opa, apaguei a imagem que devia. Vamos supor agora, Roberto, que o João está aqui, ó. Ou seja, João é um número o quê? Negativo. Negativo. Então vou botar agora menos 6 aqui, ó. Se eu multiplico por menos 2, o que acontece com o João? Continua negativo? Não, ele tem que trocar de lado. Olha aqui a regra. Menos 2 do negativo. João é o menos 6 agora. Ok? Multipliquei por menos 2, ele tem que trocar de lado. Ele vai para o lado positivo. Agora, se eu pegar João e multiplicar por 2, então aqui ele vai para 12. Se multiplicar por 2, onde é que ele fica? Onde é que ele fica? No lado o quê? No próprio lado esquerdo, não é não? Ou seja, ele mantém o lado, ó. Porque esse cara aqui é positivo, ó. Se eu multiplico por um negativo, troca. Se eu multiplico por um positivo, mantém. Outra maneira de ver, tá, Roberto? Tá. Ok? Outra maneira de tentar justificar o porquê das regras. Agora, Roberto, se você não dominar essas regras, é impossível você prosseguir em matemática. Isso é um assunto básico que a gente vai precisar. Então, para ontem, não só Roberto, mas que bom que o Roberto falou. Eu tenho certeza que outros têm dúvida, então assistam ao vídeo 5. Tá? Vamos lá, prosseguindo com os conjuntos numéricos. Quem é o próximo conjunto agora? Já falamos dos naturais, que eles estão contidos pelos inteiros. Não é isso? E agora vem um conjunto que contém os inteiros. Quem é? Quem são? Nome dele? Reais? Não, ainda não. Reais vem depois. Quem são eles, pessoal? Os o quê? Quem é esse conjunto o quê, pessoal? Conjunto dos números o quê? Racionais ou o quê? Racionais, outro sinônimo, pessoal, desse conjunto. Quem são? Os fracionários. Alguém poderia dizer um elemento que está nele aqui? Por favor? Olhe para o desenho. Os racionais contêm quem?
Pelo desenho aqui, os racionais contêm quem? Galera, pelo desenho aqui, os racionais contêm quem? Os naturais e os inteiros. Então, todo número inteiro tem que estar aqui. Então, por exemplo, o 3 está ou não está aqui? Está. Está. O menos 2 está ou não está aqui? O menos 2 não é inteiro, não? Agora, Sim. e professor, o que é que isso tem a ver com esse nome aqui? Esse nome aqui tem a ver com que todos esses números podem ser obtidos, todos eles podem ser obtidos, todos os racionais, todos os fracionários podem ser obtidos por uma divisão entre dois inteiros. Por uma divisão entre... Deixa eu apagar isso aqui. Por uma divisão entre dois inteiros. Então, por exemplo, alguém poderia dizer para mim dois inteiros que divididos dão o resultado 3? 5 e 2? 5 dividido por 2 não dá 3, não. Se fosse subtraído, é verdade. Mas eu não falei subtração, eu falei divisão aqui na definição. Então, quem seria, pessoal? Dois números que divididos dão resultado 3. 6 e 2. Pronto, tá muito bom. Mas podia ser também 10 e 5, desculpa. Baixo. Podia ser também 15 e 5, não poderia? Poderia ser 3 e 1, não poderia? Sim ou não? Porque 3 é inteiro, 1 é inteiro, 6 é inteiro, 2 é inteiro. Toda vez que eu fizer uma divisão de inteiros, eu vou obter um número que eu vou chamar como a partir de agora? Qual é o nome dele? Um número o quê? Fracionários. Fracionário, vem de que palavra? Fração. Vem de fração. Tá todo mundo vendo aqui uma fração? Sim ou não? É ou não é uma fração isso aqui? Hein, galera? É. É. E a palavra racional vem de quê? Se uma pessoa é racional, é uma pessoa que age com o quê? Com a Razão. com a razão. O que é razão na matemática? Razão na matemática é sinônimo de quê? De divisão. A razão entre 6 e 2 é 3. Por isso que eu chamo esse cara de o quê? Racional. Por que ele é um racional? Porque ele é obtido através de uma divisão de inteiros. Fui claro ou não? Fui claro, pessoal? Qualquer número que seja obtido pela divisão de inteiros tem que estar aqui. Alguém poderia exibir outro número aqui que está entre o menos 2 e o 3, que também é racional? Outro exemplo, por favor. Um meio, eu posso botar aqui? Sim ou não? Posso? 1 sobre 2 é racional, pessoal? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque 1 é inteiro e porque 2 é inteiro. Se ele for uma divisão de inteiros, ele é racional. Então, toda vez que eu perguntar se fulano é racional, você só tem que obter dois inteiros que divididos resultem nele. Se isso acontecer, você exibiu. Agora, por exemplo, alguém, no lugar de 1 sobre 2, eu poderia botar ele naquela forma decimal, não poderia? Sim ou não? O 0,5, não poderia? Aí vou passar a usar ponto e vírgula, para não gerar confusão, viu? Tá? Beleza? Então, por que 0,5 é racional, pessoal? Ele é a divisão de quem? Não é 1 sobre 2, pessoal? Ou eu estou errado? De dois inteiros.
Ele é a divisão do, né? O número 0,5 é a divisão do número 1 pelo número 2. Se você dividir o número 1 pelo número 2, você vai obter exatamente quanto? 0,5. Então, não interessa se o número estiver na forma decimal ou na forma fracionária. Ele vai ser, em ambos os casos, um número o quê? Racional. Tá certo, pessoal? Beleza? Certo, senhor. Aí a pergunta que não quer calar. Professor, Oi. porque o senhor dividiu, separou todos aí com ponto e vírgula? Porque quando eu botei o 0,5 e estava com a vírgula, como é que eu vou separar essa vírgula aqui que tem um papel dessa outra vírgula aqui que tem outro papel? Não vai gerar confusão, não? Sim, sim. Entendi. Entendeu o motivo? Entendi. Isso eu já falei numa aula, tá, Roberto? Eu acho que você deve ter faltado essa aula, porque eu comentei exatamente isso numa aula. Alguém lembra qual foi a aula? Foi a aula 2, não foi, pessoal? Eu acho. Eu assisti todas as aulas, só que eu tinha esquecido disso aí. Mas eu falei lá, não falei disso? Acho que sim. Falei disso sim. Agora, outra pergunta muito importante. Tá aqui o racional 1 e o racional 2. Primeiro, por que 1 é racional? Galera, por que o número 1 é racional? Ele é a divisão de quem? Olha a definição. Ele é a divisão de quem, pessoal? Entre dois inteiros. Então, alguém poderia dizer 2 inteiros que divididos dão 1? 3 dividido por 3, não dá? Não dá 1, por exemplo? E 2 também. 6 por 3 dá 2. Eu pergunto a vocês, quantos números racionais tem aqui? Eu não tenho nenhum. O que é que vocês acham? Ninguém sabe dizer? Então, vou lançar a seguinte pergunta. Se eu dividir aqui em 10 pedaços, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pedaços. Meu mal, dividiram, beleza. Quem é esse primeiro número aqui, pessoal? Alguém saberia me dizer quem é? 1,2? 1,1. Esse agora quem é? O próximo. 1,2. Esse agora. Tá claro, Roberto? 1,3. Esse aqui. 1,4. O cara que tá no meio, quem é? O 5. 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. E o 2. Então, quantos números racionais eu exibi entre 1 e 2? Desde o 1,1 até onde? Até quem? 1,9, não foi? Exibi quantos? Exibi 9 números. Só tem esses 9 números? Ou tem mais, pessoal? Se aqui é o número 1 e aqui é o número 1,1. São dois números racionais. Por quê? Porque todos os dois são obtidos através de uma fração. Aqui a fração, por exemplo, 7 sobre 7, divisão de inteiros. Aqui 1,1 é 11 sobre 10, divisão de inteiros. Existem números entre 1 e 1,1, pessoal? Sim ou não? Existe ou não existe? Se eu dividir aqui em 10 pedaços de novo. Quem vai ser esse primeiro número aqui, pessoal? Pertinho do 1. Alguém saberia dizer? 1, quem? 1,01. O segundo? 1,02. O terceiro? Galera, o terceiro?
0,3. 1,03. E esse último aqui, quem é? 1,09. Exatamente. E quem é que vem depois do 1,09 no mesmo ritmo? O 1,1, que é a mesma coisa que o 1,10, né? 1,1 e 1,10 são a mesma coisa. Se você não entende isso aqui, por favor, assista ao vídeo 4 do Alicerce. O vídeo 4 do Alicerce, que eu botei lá na relação da aula passada, ele fala exatamente sobre números decimais. E quando eu falar de números decimais, você tem que entender que, por exemplo, 0,3 é igualzinho a 0,30. Todo mundo entende isso ou não? Qual é o vídeo, professor, do Alicerce? É o vídeo 4. Tá bom. Agora, dando uma primeira justificativa, por que 0,3 é igual a 0,30? 0,3, transformando para fração, é 3 sobre 10. 0,30, transformando para fração, é 30 sobre 100. E 30 sobre 100, se você divide ambos aqui por 10, se você divide 30 por 10, e você divide 100 por 10, você vai chegar exatamente na fração de cima. Então, essa fração é igual a essa. Como essa fração é igual a essa, esse número aqui é igual a esse. Então, se o número é decimal, e você adiciona zeros à direita da vírgula, o número não muda. Então, 0,3 é igual a 0,30, que por sua vez é igual a 0,300, que por sua vez é igual a 0,3000, porque na hora que você transformar em fração, você vai ver que as frações são iguais. Será que eu fui claro, pessoal? Ou não? Mas se você quer aprender isso direito, qual vídeo você deve assistir? Ao vídeo 4. Próxima aula eu vou terminar conjunto numérico, já chegou a nossa hora, vou parar a aula agora, mas falta que conjunto só para a gente terminar? Que a gente precisa além desses 3 que eu já falei hoje. Quais são? Falta falar quem ainda? Usa o quê? Reais. Antes dele ainda, os Irracionais. irracionais. E finalmente, Roberto, se eu pegar e unir, então os racionais estão aqui fora, ó, não tem interseção com os racionais. E se você fizer a união dos racionais, união com os irracionais, aí, Roberto, finalmente você chega em quem? Nos reais. Isso eu vou falar na próxima aula, tá, Roberto? Beleza? Ok, Beleza. galera? Perguntas da aula aí. E hoje? A aula ajudou, não ajudou, foi útil, não foi útil? E aí, galera? Comentem, por favor. Ajudou alguma coisa, não ajudou? Ajudou sim, professor. No meu caso, ajudou bastante. Agora, mais importante do que a aula em si, Roberto, é o que você vai fazer agora depois com ela. Os vídeos que você vai assistir e os exercícios que você vai fazer agora depois daqui. Tá bom? Isso é o mais importante agora para saber o quanto você vai aprender, Roberto. Porque só assistir a aula síncrona não é suficiente. Então, estou deixando muito claro que matemática exige que você exercite o conceito que foi aprendido. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de terminar a aula? Alguma dúvida? Vamos marcar a aula de CA para ajudar na prova ou não precisa? Vamos. Para quando? Segunda-feira de tarde. Segunda-feira de tarde. Eu tô com a aula marcada em João Câmara justamente na segunda-feira de tarde. Aí na segunda-feira pode ser à noite. 6 horas, 6h30, pode ser? Pode. Pra mim. Cecília, pode? Eu não ouvi a fala de Cecília. Posso, também. Thaís também? Tô. Roberto também? Esse Sim, foi senhor, professor.
Beleza, então. Ok, Roberto? Se esse for o único dia que der para todo mundo, eu posso participar, mas se tiver outra opção aí, Terça-feira, por exemplo, também pode ser. à noite? Manhã, tarde ou noite, na terça-feira. Só não no nosso horário da aula, né? Nós temos a aula 5h30, né? Mas Terça-feira tirando o já nosso tem horário a da aula, aula. né? Oi? Terça-feira já tem a aula, né? Mas é uma aula de conteúdo, Não né? tem não como ser na segunda, não, Roberto. Se essa for a única opção, eu posso participar, sim, à noite, sabe? Era porque eu tinha outro compromisso. Mas pode ser, sim, não tem problema não. Então vamos marcar segunda-feira, 6h30, Roberto, então? Pode ser? Pode ser. Tá? Lembra que eu vou estar em João Câmara à tarde. Se eu tiver algum atraso, aí eu me comunico com vocês para botar a aula para um pouquinho mais tarde, dá tempo de eu chegar aqui em Natal, tá certo? Que eu viajarei de carro de João Câmara para Natal. Mas a princípio, 6h30 eu acho que vai dar, viu? Combinado? Combinado. Certo. Combinado. Valeu então, galera. Detonem, estudem, gerem muitas dúvidas para esse CA de segunda-feira, tá bom? Ok? Vou Ok. parar a gravação nesse exato momento. Posso parar? Pode. Então, beleza. Então, Aí a prova gravação. você vai lançar agora? Ah, o quê? A prova você vai lançar agora? Já lancei, já tá no Teams. Já tá? Já tá no Tá. Teams. Tá? Tá. Beleza, galera? Um grande abraço e até a aula de segunda no nosso CA para a prova P1. Lembrando que só uma coisa muito